Bem, bom dia a todos. Quero começar por agradecer ao INEGI esta iniciativa, o ter-nos convidado. Quero agradecer aos oradores por terem aceitado estar aqui a discutir este tema e quero agradecer a todos que estão presentes ou aqui na sala ou por streaming a ver-nos neste momento. Eu, sem ter consciência disso, em 2011 lancei um projeto de circularidade. Nós, na altura, o que nos motivava era não tanto a circularidade, mas a redução de emissões nos transportes e lançamos um projeto que era um autocarro de aeroporto convertido de diesel para elétrico. Aliás, eu tenho aqui dois dos engenheiros que, na altura, me acompanharam nesse projeto. E qual era a ideia? Era converter um autocarro de aeroporto, que eram todos a diesel, para um autocarro de aeroporto elétrico e estender a vida do produto por mais 10 anos, uma vez que um autocarro de aeroporto, como podem imaginar, que só anda nos aeroportos, tem um desgaste relativamente baixo e dá para circular durante 20 a 25 anos. Na altura encontramos muitas barreiras, que suponho que são os mesmos tipos de barreiras que se põem hoje à indústria, que está a apostar nestes projetos e nestes processos, que é, por exemplo, os autocarros que nós queremos converter eram de várias gerações diferentes e eram diferentes. Por isso o projeto que fazíamos para um não dava para os outros. Outra das questões foi, por exemplo, houve um aeroporto na altura que queria comprar autocarros elétricos, tinha subsídios para comprar autocarros elétricos, mas o subsídio impunha que fosse um autocarro novo. Por isso, tipo de barreiras legais à reutilização e à reciclagem dos recursos. Esta realidade eu creio que está a mudar, creio que vamos ter exemplos de projetos nesta área. É importante, só para lembrar, cada europeu consome mais ou menos por ano 14 toneladas de matérias-primas. Isto inclui os nossos automóveis, obviamente, e as nossas casas, e dessas 14 toneladas desperdiça 5 toneladas. E isto é insustentável se queremos continuar que a economia cresça, se queremos continuar a ter mais conforto, das duas uma, ou arranjamos maneira de reconverter aquilo que já não queremos, ou então acabamos por esgotar os recursos naturais e a economia aí vai tratar de regularizar as coisas, porque os preços das matérias-primas vão subir, tudo vai subir e os bens ficam menos acessíveis a nós todos. Feita esta introdução, eu tenho comigo o engenheiro Paulo Bessa, que é o CEO da Amorim Corp, que vai nos falar sobre projetos da Amorim Corp, o João Matos, que é administrador executivo da DST, dedicado a projetos de construção civil e na área da construção civil. O Dr. Ricardo Vidal, que é o responsável por uma empresa que é a Intercycling, que tenta recuperar o mais possível, suponho eu, tudo que é plásticos e materiais de eletrodomésticos e agora também deste automóvel. E a Zenaida Mourão, que está aqui, é a responsável no INEGI pela área que também se ocupa destes projetos e do apoio à indústria nestes projetos. Para não perdermos mais tempo, eu vou passar a primeira palavra ao Paulo Bessa, que nos vai falar sobre os projetos da Amorim. Não sei se está aqui a funcionar, está impecável. Bom dia. Obrigado aqui pela oportunidade de apresentar o caso da cortiça e a abordagem da Corticeira Amorim à economia circular e sustentabilidade. E começo por tentar encontrar o alvo e apresentar aqui aquele que é o líder mundial deste setor, que é a cortiça. Um líder mundial nascido em Portugal há mais de 150 anos, e que chega até a 2020 com uma faturação que superou os 740 milhões de euros. Isto faz-se graças à forte presença internacional que foi sendo trabalhada e conseguida, portanto já presente em 28 países dos 5 continentes, e isso
feito com 4.300 colaboradores, 1.200 dos quais fora de Portugal. E é líder de uma matéria-prima muito particular e que encontra o seu habitat natural, a sua zona de produção na bacia ocidental do Mediterrâneo. Esta cortiça, que é uma matéria-prima de base florestal, que se distingue desde logo por não ser proveniente do abate de árvores. Portanto, a cortiça é a casca do sobreiro que pode ser extraída pela primeira vez aos 25 anos de vida da árvore e daí de 9 em 9 anos. E isto num ciclo de vida de 150 a 200 anos de vida média da árvore. Portanto, desde logo aqui encontramos algo que distingue a matéria-prima e quando falamos em recursos e a renovação dos recursos, é algo que de facto torna única a cortiça. Não só a cortiça amorim é líder mundial desta indústria, como Portugal tem também a liderança mundial, seja em área florestal, seja em quantidade média anual extraída de cortiça, seja na transformação dessa matéria-prima. Portanto, em área florestal, Portugal tem uma cota de cerca de 33%, 33%, 34%. Em termos de produção, para uma extração média anual de 200 mil toneladas no mundo, Portugal é responsável por cerca de 50%. E no que diz respeito à transformação da matéria-prima, cerca de 70%. Ou seja, 33% da área, 50% de produção. Isso significa naturalmente que temos áreas florestais mais produtivas que outras geografias, nomeadamente Marrocos ou Argélia, que não conseguem retirar todo o potencial da área que lá tem. E produzindo 50% da matéria-prima, a indústria transforma 70%, portanto há aqui necessidade de importar matéria-prima para fazer face às necessidades de mercado. O ecossistema em si, ao falarmos da matéria-prima, convém ver também qual é a sua origem. Portanto, a árvore só por si, a matéria-prima, este facto de ser uma casca que se autorregenera é já de si distintivo. O ecossistema que está por trás e que esta extração regular da cortiça viabiliza, tem também algumas características que convém salientar. O montado sobre, também um montado azinho, que se estende aqui pela bacia ocidental do Mediterrâneo, está precisamente numa zona ou no único hotspot de biodiversidade identificado na Europa. Os conservacionistas identificaram 36 locais no mundo considerados hotspots dada a sua diversidade biológica e é aqui nesta zona onde está o montado que a Europa encontra de facto o seu hotspot de biodiversidade. E portanto este ecossistema distingue-se não só pelo sequestro de CO2, isso aí todas as florestas o fazem pelo processo de fotossíntese. Há aqui uma característica distintiva desde logo que é o período de duração desse sequestro. Portanto, esta vida útil de 150 a 200 anos é de facto diferente em termos de implicações de longo prazo e no combate às alterações climáticas completamente diferente daquilo que poderão ser espécies de crescimento rápido. E há também aqui um outro serviço deste ecossistema que convém salientar, para além de outros mais, que é este combate à desertificação, sobretudo quando o sul da Península Ibérica, também o norte da África, está fortemente ameaçado com o aumento gradual das temperaturas no avanço do deserto. E aqui há aqui não se sabe bem o que é que vem primeiro, se é o ovo, se é a galinha, mas quando há despovoação avança o deserto, quando o deserto avança também há despovoação. E de facto há aqui este papel importante de fixação da atividade económica, que a atividade económica permite fixação de pessoas às comunidades locais. Portanto, é gerado aqui um rendimento. Esta extração da cortiça, por exemplo, é um trabalho altamente qualificado e considerado o trabalho agrícola mais bem pago do mundo. Isso permite fixar populações nas suas comunidades, permite cuidar da floresta, não deixar avançar o deserto, havendo rendimento, as pessoas não têm que migrar para centros urbanos. Portanto, há aqui uma combinação interessante e um estudo da UI, reportado em 2019, identificou um valor médio destes serviços de ecossistemas na ordem dos 1.300 euros hectare ano. Qual é a questão aqui que podemos discutir é como é que o produtor florestal vai obter rendimento destes serviços que presta. É algo que está a ser discutido e para o qual ainda não há resposta, mas é algo que está a avançar e terá que vir a ser uma realidade. Portanto, isto é uma base
que considero importante para depois introduzir a questão dos desafios que se colocam à sociedade da economia circular e da sustentabilidade. Porque de facto, o grande desafio que está em torno disto, o grande chapéu, que depois permite enquadrar também a economia circular como um eixo fundamental nas respostas, é como é que nós vamos conseguir, em 2050, ter mais de 9 mil milhões de pessoas a viver dignamente dentro dos limites ecológicos do planeta. Portanto, e de facto, a economia circular surge aqui como um eixo importantíssimo para dar esta resposta. E quem identificou este desafio foi o WBCSD, e o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, e também identifica ali alguns princípios-chave para avaliar a circularidade do negócio. E já falamos aqui deles na sessão anterior. A questão da servitização, por exemplo, mas os inputs sustentáveis. Portanto, a sustentabilidade daquilo que entra é, de facto, importante. A extensão do ciclo de vida do produto, também já foi mencionado, de facto, conceitos como o fast fashion ou da obsolescência programada vão ter que ser revistos, porque, de facto, não é esse o caminho. E a recuperação de recursos, seja pela redução por via da reutilização, da regeneração ou da reciclagem. Este é um modelo que podemos dizer que a Corticeira Amorim iniciou há mais de 50 anos, nomeadamente em 1963, quando instalou a primeira unidade para fazer toda a recuperação dos resíduos gerados na produção de rolhas. Até então, a produção de rolhas, a ver aqui uma ideia da dimensão, entre 75% e 80% da cortiça entrada para a produção de rolhas seria um resíduo. E, portanto, era dessa quantidade que se estava a transformar. Pegando nessas aparas, triturando, granulando, aglomerando a cortiça sozinha ou com outros materiais e gerando aqui novos produtos. Portanto, é de facto esta forma de trabalhar. Na altura, nos anos 60 não se chamava economia circular, naturalmente, na altura era a verticalização da indústria, portanto, o aproveitamento integral da matéria-prima. O princípio é o mesmo. Portanto, e hoje chegamos aos dias de hoje e podemos afirmar que, no que diz respeito à cortiça na indústria, não há desperdício gerado. Porque até a partícula que não vai ser incorporada num produto final vai ser usada como fonte de energia para a produção de energia térmica. E essa fonte de energia que permitiu, o ano passado, satisfazer mais de 65% dessas necessidades energéticas. Se é um facto que dentro da indústria não é gerado qualquer desperdício de cortiça, há uma outra questão que é os produtos de cortiça são também eles recicláveis. E, portanto, convém está a trabalhar no sentido de serem reciclados. Portanto, eles recicláveis são, agora reciclados é aquilo que também há aqui um trabalho a fazer e que há pelo menos uma margem de progressão interessante. O ano passado, entre programas de reciclagem de rolhas de cortiça, por todo o mundo, incluindo Portugal, que é um programa que se chama Green Cork e que tem como parcerias não só a Amorim, mas também os hipermercados Continente, passa a publicidade, mas de facto lá podem depositar as rolhas de cortiça usadas e que depois são transformadas em novos produtos. Qualquer outro novo produto de cortiça, exceto novas rolhas, qualquer outro. Portanto, há a possibilidade desse produto dar origem a outras soluções de cortiça. E em cima disso, para além deste trabalho que está a ser feito no sentido de recuperar os produtos de cortiça, há também aqui um trabalho feito no que diz respeito a soluções que combinam cortiça com outros materiais, de incorporar cada vez mais materiais que sejam resíduos gerados por outras indústrias. E aqui temos alguns casos, seja ao nível da borracha, da EVA e de outros materiais, é de facto um trabalho que está a ser feito e do balanço total do grupo, 85% dos materiais consumidos são renováveis e reciclados, uma porcentagem do ano 2020. E, portanto, são estes produtos que depois estão organizados naquelas unidades de negócios que vemos lá em cima, uma empresa Amorim Florestal responsável pelo sourcing de toda a matéria-prima cortiça, uma Amorim Cork responsável pela produção de rolhas, Cork Flooring de revestimentos de pisos, uma Amorim Cork Insulation, que faz um produto muito especial, que é o aglomerado de cortiça expandido,
em que a principal aplicação é o isolamento térmico e acústico de habitações, e a Marine Core Composites, que é a tal unidade que nasceu nos anos 60 e que transforma esses granulados de cortiça em diversas aplicações, da aeronáutica ao calçado, os memoboards, todas essas aplicações que se podem ver de cortiça são provenientes deste negócio. E é esta abordagem que depois nos permite chegar ao mercado e também disponibilizar ao mercado soluções que eles próprios procuram, ou seja, de produtos com um balanço de carbono negativo, seja ao nível das rolhas, seja ao nível de revestimento dos pisos ou até em soluções para calçado. Portanto, tem sido esta abordagem nas diferentes unidades de negócios e dentro desta lógica da economia circular, de disponibilizar diferentes soluções ao mercado. Seja ao nível de um underscreed para a construção, naquele caso composto por cortiça, muito obrigado, por cortiça e espumas recicladas, até outras soluções como pisos para parques infantis ou para o aeroespacial. Este aqui dava muito o que falar, mas é um aglomerado de cortiça expandida, sem qualquer aditivos e que a sua reciclagem depois é também possível ao fim de 50 anos. Deixem-me só dar este exemplo de uma indústria conserveira ali de Matosinhos. Ao fim de 50 anos foi retirado lá o aglomerado de cortiça expandido e verificou-se a sua total estabilidade dimensional e as propriedades absolutamente intactas. Depois disso reciclou-se e agora tem que voltar atrás e permitiu fazer granulados para aplicações como, por exemplo, estádios de futebol, 4 estádios no Euro de 2016, que boas lembranças nos trazem. A Marine Core Ventures, numa lógica diferente, trabalhando com empreendedores, startups, visa também a introdução da cortiça nesta lógica de economia circular, conjugando a cortiça com algodão reciclado no caso dos tapetes, conjugando a cortiça com plástico recolhido dos oceanos no caso de uma marca que temos de calçado, as portuguesas, ou fazendo chegar o aglomerado de cortiça expandido a isolamentos de chassis para a refrigeração comercial, as ditas arcas que normalmente encontramos nos supermercados, em vez de injeção de poliuretano, ter o aglomerado de cortiça expandido. Já alguma coisa foi feita, muito haverá a fazer. Pronto, a missão desta empresa manter-se a mesma, que é acrescentar valor à cortiça, de forma competitiva, diferenciada e inovadora, em perfeita harmonia com a natureza. Qualquer questão, depois temos aí algum tempinho para responder. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Eu agora pedi ao João Matos que fizesse. Bom dia a todos. Obrigado ao Enérgico pelo convite para vir aqui partilhar aquilo que é um bocadinho da nossa viagem, como o professor Steve há pouco referia. A viagem que só há pouco, quando ele falava, percebia que de facto é uma viagem que nós, no caso, já iniciamos há muito tempo e nós, ao contrário do meu antecessor aqui, somos por natureza, se calhar, não sustentáveis e, portanto, a minha missão é sempre vai ser um bocadinho mais difícil explicar como é que uma indústria que é vista como não sustentável se transforma. E, se calhar, primeiro, antes de mais nada, só dar um bocadinho sobre o grupo DST, porque há sempre a perspectiva que o grupo é um grupo de engenharia e, de facto, é um grupo de engenharia e de construção, é o seu core, foi aí que nasceu e é ainda a área que representa o maior peso, mas hoje em dia é muito mais do que um grupo de engenharia e construção. Portanto, somos cerca de 2.200 trabalhadores, faturamos cerca de 300 milhões de euros, temos cerca de 50 empresas distribuídas nas diferentes áreas de negócio, que estão ali também representadas. Temos escritórios em Portugal, em França, no Reino Unido, na Holanda e em Angola, mas atuamos comercialmente noutros países. Onde é que nós desenvolvemos a nossa área de negócio? Para além da engenharia e construção, onde cobrimos a cadeia de valor toda, e não somos um gestor de projetos, mas um executante de projetos. Trabalhamos a madeira, trabalhamos o betão, trabalhamos os inertes, trabalhamos estruturas metálicas, instalações especiais, o AVAC, instalações elétricas, enfim, trabalhamos a cadeia de valor toda. Depois, na área das energias renováveis, fomos detentores de parques eólicos no Alto Minho 1 e 2, um parque de cerca de 296 megawatts, em consórcio com 2 parceiros. E hoje em dia operamos, sobretudo, no mercado de energia solar. Temos uma planta solar, e somos provavelmente o principal instalador de soluções para indústrias e para superfícies comerciais de instalações solar fotovoltaico e temos vindo a trabalhar muito recentemente nas comunidades de energia renovável. Na área de telecomunicações, que tem vindo a ter um crescimento muito grande, o nosso conceito é um conceito de operador de operadores.
Portanto, construímos redes de fibra óptica nas zonas de baixa densidade populacional, que depois são utilizadas pelos nossos clientes, os operadores, no caso todos os operadores portugueses utilizam a nossa rede, a Altice, a Vodafone, a NOS e a Novo, todos utilizam a nossa rede para prestar serviços aos clientes finais. E por último, temos uma área de real estate, que é uma área, não é diferente do tradicional, apenas difere na medida em que nós fazemos projetos para clientes finais, não construímos parque edificado para depois vender. E na área do ambiente operamos concessões de distribuição de água, éramos o principal player português até muito recentemente. Temos ainda uma área Ventures, temos um fundo de capital de risco, somos a única sociedade de capital de risco que não está sediada nem no Porto nem em Lisboa, estamos sediados em Braga, e temos um fundo de capital de risco e temos apoiado startups agora numa lógica mais corporate venture capital. Feita esta introdução sobre o nosso negócio, também é importante perceberem que nós somos um grupo muito focado na cultura. Temos um prémio de literatura há mais de 25 anos, somos mecenas da Feira do Livro de Braga desde então. Estão aí alguns exemplos do que podem encontrar no nosso complexo industrial. Normalmente a indústria de construção vem sempre associada à desorganização e muitas vezes também sujidade. Não vou encontrar nada disso nem nas nossas obras, nem no nosso complexo industrial, e é isto que irão encontrar. Dando alguns exemplos do que é o nosso complexo industrial e desta nossa viagem, que eu falava há pouco. Neste momento, 91% dos resíduos que são produzidos no complexo são todos encaminhados para a valorização, portanto apenas 9% não são valorizados, e do estaleiro ou da obra, 99% dos resíduos são encaminhados para a valorização. Portanto, há apenas 1% que não é valorizado. Temos, dentro do complexo, 3 centrais fotovoltaicas, com a potência instalada de 800 kW. Estas centrais foram sendo construídas ao longo do tempo, aquela que está ali representada é a última e que é maior, com cerca de 500. As outras foram construídas desde 2009 até agora, portanto tem sido uma aposta continuada, e hoje já produzimos 1.200 megawatts. Mais recentemente, há cerca de 2 anos, começamos o projeto Enlighten, centrado na eficiência energética do complexo industrial. Passou pela substituição de todas as luminárias, por luminárias mais eficientes, passou pela instalação de domótica, passou pelo controle de energia, através da sensorização e através de uma melhor utilização, nomeadamente dos aparelhos de ar-condicionado, e já reduzimos 69% da energia consumida no complexo ao longo deste período e uma redução anual de 190 toneladas de CO2. Fazer só aqui um breve parênteses, vão perceber depois porquê, para falar um bocadinho sobre o nosso ecossistema de inovação, porque ele tem uma grande ligação com aquilo que fazemos quer na economia circular, quer na sustentabilidade. Nós temos aquilo que denominamos como um ecossistema de inovação, porque tem 4 pilares. A inovação em si, porque nós somos certificados em IDI e desenvolvemos um conjunto de projetos. Temos depois uma área de investigação e desenvolvimento, onde trabalhamos sobretudo com universidades e entidades de transferência de tecnologia. Trabalhamos muito também com a academia, temos alguns programas são doutoramentos desenvolvidos com as universidades, e depois temos a área de empreendedorismo, que já falei há pouco, onde a To Be Partner, que é a nossa capital de risco, desenvolve projetos com parceiros através do fundo de capital de risco. Mas também é um ecossistema completo em que nós conseguimos ter interação entre os nossos diferentes stakeholders dentro deste nosso ecossistema. Isto não quer avançar. Okay. Sobre o sistema de gestão de IDI, pronto, nós já somos certificados há bastantes anos em IDI. Neste momento temos um modelo muito orientado a projetos com grupos de trabalho não mais de 4 ou 5 pessoas, projetos estes que começam pequenos e depois podem, ao desenvolver-se, tornar-se em projetos de IDE em parceria com universidades ou manterem-se mais pequenos ou então darem uma área de negócio nova. Temos 93 projetos de IDI, portanto temos cerca de 500 trabalhadores envolvidos, temos 2.200, portanto veem que a nossa aposta é que o sistema seja o mais granular possível, tentar chegar ao máximo de pessoas possível, e estas são as áreas de atuação dos nossos projetos. Destes 93 projetos estão todos eles divididos
sobre aqueles diferentes grupos de áreas de atuação e também com perspectivas temporais e de disrupção diferentes. Temos desde projetos que são mais incrementais até projetos que são completamente disruptivos. Entrando na nossa viagem e nas diferentes perspectivas da nossa viagem, sobre aquilo que já existe hoje e que são exemplos claros de economia circular numa indústria totalmente diferente e marcada, se calhar, por uma imagem, como disse, mais negativa. Temos 2 unidades de gestão de resíduos, portanto, recebemos resíduos de construção e demolição em Braga e no Seixal. Estes resíduos, cerca de 26 mil toneladas, são recebidas anualmente e o que é que acontece? Estes resíduos são transformados para serem reincorporados, portanto, são produzidos e vendidos agregados reciclados. Não se explora a pedreira está parada, o que se faz é produzir os agregados a partir dos resíduos de construção e demolição. Ainda é pequeno, como podem ver, ainda apenas fatura 150 mil euros, mas é uma forma de evitar a exploração de pedreiras, por exemplo. Projetos de IDI financiados que temos em parcerias com universidades, temos o projeto Renew, que passa por analisar e recolher resíduos industriais para depois os incorporar em betões estruturais ou betões betuminosos, mais uma vez procurando eliminar estes resíduos, são sobretudo resíduos para atuarem como ligantes do betão betuminoso ou do betão estrutural, o que poupará a utilização do cimento, que também todos sabemos tem uma pegada bastante significativa. O projeto CIRMAT, que é um projeto do EA Grants, é um projeto que visa a utilização, de uma vez mais, dos resíduos de construção e demolição e em sua incorporação em produtos novos, que não apenas o agregado em si, que é um produto de menor valor acrescentado, é procurar usar os resíduos de construção e demolição em produtos de maior valor acrescentado. Outros exemplos dos nossos pequenos grupos de trabalho, daí a importância da inovação. Nós temos por hábito olhar para os resíduos que produzimos, nomeadamente na unidade de estruturas metálicas. Evidentemente o resíduo hoje já é valorizado, vai para a sucata, mas achamos que a sua valorização aí para a sucata e ser fundido e dando novamente aço, poderíamos acrescentar mais valor e, portanto, chamamos um conjunto de alunos, tivemos uma parceria que no caso foi com o IPCA, e chamamos um conjunto de alunos para visitarem a fábrica e conhecerem os nossos resíduos, olharem para eles, tocarem neles, mexerem neles e depois esta equipa de design nos propor ideias sobre como aplicar então e como utilizar estes resíduos em novos produtos de maior valor acrescentado do que a ida para a siderurgia. E estão ali alguns exemplos de produtos que saíram a partir dos nossos resíduos, sobretudo mobiliário urbano, que agora pode ser utilizado. No nosso complexo já existem várias peças e a nossa intenção é que possamos aplicar noutros locais também, nomeadamente em contexto urbano, como disse. A indústria das telecomunicações, que eu referi há pouco, criou-nos um novo desafio. Aparentemente é uma indústria que não terá grande pegada. Obviamente toda a gente associa logo ao data center e ao consumo de energia do data center. Esse aspecto foi resolvido, mitigado com a instalação de painéis solares fotovoltaicos nos nossos os points of presence, os POPs, que estão distribuídos pela nossa rede. Portanto, quando virem um POP no meio da rua, são aqueles, uma espécie de contentores com painéis em cima, provavelmente será nosso. Mas, para além disso, temos muitos resíduos de fibra. Acabam sempre por termos sobras de fibra e neste momento, procuramos reciclar a fibra e a sua reintrodução em novos produtos. E temos um projeto em curso e uma das ideias que surgiu mais recentemente é precisamente ligá-lo ao projeto Renew. Por fim, temos também um projeto de reaproveitamento de materiais e ferramentas dos equipamentos de geotecnia, que muitas vezes depois tornam-se equipamentos ou ferramentas obsoletas, mas que podem ter outras aplicações, e é isso que estamos a procurar, porque é também da nossa identificação daquilo que está no nosso balde do lixo, digamos assim, da nossa atividade, é algo que identificamos como preocupante. Gostava de terminar para dar um exemplo. Teria muitos outros exemplos na área da energia, mas não queria tanto ir por aí, mas este acho que é importante. Nós somos parte de 4 consórcios do EA Grants da COL 4,
4 laboratórios vivos para a descarbonização, com 4 grandes áreas temáticas: a economia circular e ambiente, a mobilidade urbana sustentável, a energia e os edifícios. Nós, através da BIM+, que é uma empresa que trabalha o BIM e a modelação 3D, portanto, dos edifícios, e depois a utilização dessa modelação de uma forma dinâmica e não estática, conjuntamente com a Innovation Point, que é uma empresa de desenvolvimento de software, e com a DST Solar. Participamos, conjuntamente com outras entidades, nestes quatro projetos, em Lisboa, em Sintra, em Loures e em Gaia. São projetos transversais e que envolvem cooperação com outras empresas e entidades do sistema científico para tornar a vida das nossas cidades mais sustentável. E estou depois disponível para qualquer questão que possam ter. Muito obrigado. Passava então agora a palavra ao Dr. Ricardo Vidal. Muito bom dia a todos e obrigado pelo convite. Desculpem não ir ali ao púlpito, mas não trouxe nenhuma apresentação, porque considero que, para além de uma breve descrição da empresa, obviamente, era deixar com vocês algumas das matérias que para nós são o nosso dia-a-dia, mas que a todos nós, como sociedade e agentes, será necessário pensarmos e sairmos da caixa, como costuma-se dizer. Bom, a Interrecycling é uma empresa sediada em Tondela, ali perto de Viseu. Há 22 anos que estamos especializados na reciclagem de material elétrico e eletrónico e de há uns anos esta parte, portanto, em reciclagens também de outros materiais, nomeadamente nos polímeros técnicos, portanto, que são os plásticos provenientes não só dos elétricos e eletrónicos, mas também da indústria pós-consumo e também das viaturas em fim de vida, que é o chamado grupo de plásticos técnicos, que não são os plásticos de natureza, como vemos todos os dias em nossas casas e nos supermercados. Nestes 22 anos, temos estado a fazer bastantes iniciativas, desenvolvimentos, e da chamada reciclagem material e a imaterial. Portanto, a material é a despoluição e as matérias-primas que temos conseguido devolver aos circuitos produtivos. Normalmente, essas matérias-primas, numa boa performance industrial, mecânica e de engenharia, é o chamado valor acrescentado que vem nos conceitos teóricos implícitos à economia circular, mas que antes era a economia verde, portanto é uma evolução do nome. Na imaterial, porque é a despoluição e a parte ambiental na minimização das substâncias que, obviamente, convém ser de forma contida e normalmente disposta e eliminada com os critérios legais e conhecidos também sempre nas melhores tecnologias. Em termos de ID, somos ativos há muitos anos, estamos desde já disponíveis para o que entenderem, de forma aberta e franca, como sempre, e participamos em iniciativas de ID não só a nível nacional, como a nível europeu, e constatamos que, de facto, há um grande caminho sobre estes temas todos a ser percorrido e que já iniciamos. Apenas como resumo e de indicador interno, com muita satisfação que verificamos há uns anos esta parte e de forma consolidada, que por cada tonelada entrada, cerca de 90% a 91% já tem reciclagem, portanto, física, o que quer dizer que entra em novas cadeias de valor, nos setores de base, por norma, e a diferença é também recorrendo à valorização energética, o que quer dizer que atualmente temos um balanço de desempenho ambiental sobre a reciclagem de quase 92% a 93%, dependendo da tipologia ou do artigo. Esta meta já está por antecipação, porque 2030 não é só a redução de aterro, como há um plafonamento teórico que será bom todos os países da União Europeia serem capazes de atingir. E, portanto, por esse indicador, no que nos toca, já alcançamos patamar ou estaremos muito próximos desse patamar. Mundialmente falando, e nos tempos que correm, e com estas angústias, saímos de um confinamento e deparamos com quase um layoff técnico por falta de materiais,
ou por preços que de tal forma que estão tão elevados que vão se transformar invariavelmente inibidores de crescimento económico e de retoma económica. Estamos, de facto, e é bom que se assuma isso, interiorizemos, porque será sempre um exercício mais fácil a seguir para as mudanças necessárias e para adequar a outra velocidade algumas rupturas que temos que ser capazes de as fazer e da forma mais tranquila. E para estar mais tranquilo é prevermos. E se prevermos, são exercícios que não é de quem vai acertar mais, mas é de minimização de surpresas ou de impactos não desejáveis. A pandemia, independentemente de ser um fenómeno não previsto, o que está a acontecer a partir de agora, que é no desconfinamento, este já estava previsto há quase 10, 11 anos atrás. Temos uma Índia, temos alguns países na zona do Pacífico, nomeadamente Vietnã, Indonésias, Tailândias, Malásias, que juntos à Índia nós estamos a falar de quase 2,4 mil milhões, e estes 2,4 mil milhões estão ávidos e prestes a entrar no patamar de consumo mundial. Esta equação, todos nós nos recordaremos, de, precisamente há 10 anos, a mantermos o nível de vida, a mantermos o nível de utilização, a mantermos a falta de reciclagem, precisaríamos de 6 ou 7 planetas. Pois o resultado desse exemplo, que parecia difícil de ser percepcionado, está aqui a começar a chegar e está no início, que é isto que se deve ter presente. O início desta escassez, porque de facto 9 mil milhões de habitantes não é compatível com a política e a gestão de recursos que temos estado a fazer. Recursos e desperdícios, porque para nós, acho que a palavra resíduo já não é feliz no potencial que de facto esses materiais têm. A China hoje é uma líder direta e indireta de commodities, variadíssimas, inclusivamente nas agrícolas. Para vocês terem uma ordem de ideias, 30% do território agrícola brasileiro, que é uma imensidão, pertence a países do Médio Oriente e à China, mas depois temos nas commodities minerais e materiais e indústrias de base de transformação que são direta ou indiretamente chinesas, e para surpresa, que é uma coisa muito pouco vista e falada, o Banco Central Chinês, nos últimos 25 anos, imprime moeda onde o colateral é o cobre enquanto material mineral. Porque as paridades dos bancos centrais, como vocês sabem, deixou de ser indexada a ouro já há quase 4, 5 décadas, e a paridade do Banco Central Chinês é cobre. O que quer dizer que se ele baixar muito, a China implode em termos de valor da sua moeda. E com isso faz, portanto, obviamente, um efeito de perda substancial do lugar e do ranking que tem estado. A par disto, a China está com quase 100 milhões de casas vazias. Portanto, ela está também a enfrentar internamente um fenómeno como o Lehman Brothers americano, que foi também há quase 12 anos atrás. Ora, juntando isto com a indexação da sua moeda, dá para perceber, se calhar, as motivações de alguma extra-inflação do momento que estamos a viver. Até porque já estão 2 ou 3 bancos atualmente na China, exatamente com as características do Lehman Brothers, por dias ou semanas de não ser possível segurar, só que estamos a falar outra vez de quase 20 trilhões, na linguagem americana, de dólares, que de repente vão desencadear um efeito dominó e de perdas financeiras, que será extensível, obviamente, a todas as regiões. A nós, e aqui voltando a Portugal, o que nos resta, até pelas nossas características, de grão a grão, de facto, olhar para os resíduos e recursos que estão adjacentes nisto com outro prisma, não fazer só uma resolução dos nossos próprios desperdícios em Portugal,
mas também posicionarmos e sonharmos em posicionarmos plataformas europeias e internacionais especializadas em reciclagens de algumas coisas, onde já vamos tendo aqui bons know-hows, boas engenharias de base, desde a concepção, desde a materialização, fabricação dessas tecnologias, e preferencialmente coisas que voltem a ser reexportáveis. A Suécia já anunciou a primeira pedra da segunda fase de um ambicioso plano de investimentos, que será a maior plataforma hub de reciclagem de plásticos de embalagens. E, portanto, ali vai fazer a reciclagem de material, mas também com o não reciclável vai tentar fazer a valorização energética, o que vai acelerar também a sua descarbonização, porque entra com outras fontes de energias. E, portanto, são conceitos como estes que acho que são importantes ser refletidos, e há uma coisa muito boa e interessante. Independentemente do tamanho, que não é nenhum fator diminuidor, é de facto um território que está todo por ser feito, e mais ou menos a nível mundial. O que quer dizer que se houve clusters neste passado recente, onde Portugal não foi capaz, nunca teve manifestamente escala, obviamente, mas também já estavam demasiado maduras essas tecnologias, isto é um comboio que vale a pena apostar enquanto país e pensá-lo para fora do país e para toda uma atividade e um setor. Muito obrigado a todos. Bom dia. Muito interessante. Agora peço à Zenaida. Ok, muito obrigada. Obrigada e bom dia a todos. Eu vou falar então um bocadinho de como é que o INEGI se enquadra no tema da economia circular e dos nossos contributos que já estão a ser feitos, passos que já estão a ser feitos nesta área, e de como podemos todos caminhar para um mundo mais circular. Se calhar permitam-me, antes de começar, que faça uma pequena analogia. Há um poema que eu gosto muito de uma artista chamada Laurie Anderson, e que basicamente é um poema-canção que começa "Hello, I'm your captain and we are going down together". E no sentido em que é este o caminho para o qual nós estamos a caminhar, deste avião no qual estamos todos juntos, estamos todos a cair, e a única recurso que nós temos é um livro de instruções ou uma folha de instruções de segurança, que é claramente insuficiente para o percurso todo que temos que fazer. Eu vou começar por mostrar um exemplo do caminho por que estamos a fazer neste momento, para depois a isso mostrar um bocadinho daquelas soluções para este caminho e para evitarmos o proverbial avião e aquele caminho que podemos fazer todos juntos para evitarmos que realmente entrarmos numa espiral da qual depois não há saída. Só um exemplo inicial, portanto, começarmos pelo problema, nós extraímos, produzimos e descartamos. Portanto, isto é o nosso ciclo atual de maior parte, não dos exemplos que aqui fomos vendo, que são exemplos muito bons, mas se nós formos a ver a nível mundial e se quantificarmos, isto ainda é, digamos, a situação atual mundial. Isto provoca escassez de recursos, poluição, um aumento da pegada de carbono e, como já sabemos todos, gases com efeito estufa que depois produzem os efeitos a nível do aquecimento global, e que é uma bola de neve porque são efeitos que vão se reforçando uns aos outros. Como exemplo, por exemplo, aqui toda a gente provavelmente tem um smartphone e se calhar todos nós, eu não sei o que é que acontece convosco, mas eu tenho sempre o mesmo problema de cada vez que mudo de smartphone, que é o que faço ao meu smartphone antigo. E, portanto, é provavelmente um exemplo de um problema que já muita gente aqui teve. Começando mais ou menos pela população atual de 7,9 bilhões de pessoas, ou milhares de milhões de pessoas. Temos em uso 5,22 milhares de milhões de smartphones, portanto, quase tanto ou mais de metade daquilo que é a população mundial. E isto dos 1.500 milhões, desculpe-me, 1.500 milhões de smartphones, 1.000 milhões de smartphones vendidos só em 2021. Portanto, que é para termos uma noção daquilo que é a dimensão
do mercado e também a dimensão neste momento do problema. O que é que isto implica? Estes 1.500, 1.000 milhões de smartphones, só em 2021, têm associados 37 mil toneladas de alumínio, 22.500 toneladas de cobre, 510 toneladas de prata e 51 toneladas de ouro, em acrescento uma data de outros materiais preciosos, como platina, paládio, lítio, tântalo, íterio e índio, são metais raros e que quase todos estes metais têm problemas na própria extração, mesmo a nível de alguns problemas sociais dos países onde são extraídos. E qual é o problema? Portanto, só na Europa, portanto, estes são alguns números, os smartphones neste momento têm em média 3 anos de vida útil, provocam em média 14 milhões de toneladas de CO2 no ciclo de vida completo, e só para termos em alguns números, digamos assim, que nos guiem, portanto, 85% a 95% destas emissões são durante a fase de produção, e 25%, isto equivale mais ou menos a 25%, se pensarmos num bolo global, das emissões médias de Portugal nos últimos anos. E se pensarmos na parte, lá está, o que é que acontece depois da vida, da vida útil dos 3 anos, é que apenas 12% a 15% dos telemóveis são reciclados. Portanto, temos um problema muito grande e isto é só um dos produtos no meio de uma míriade de milhões de outros produtos que nós temos. Então, e quais são as soluções? Uma parte das soluções passa por o que já foi aqui dito, portanto, aumentar a vida útil do smartphone. E aqui temos um exemplo prático, que é aumentar só destes 3 de vida útil para os 4 anos, já implica uma redução de 25% do número de dispositivos usados e descartados, o que depois também implica uma redução muito significativa na parte do impacto ambiental que este ciclo de descartar os produtos no fim de vida tem neste momento. Então, quais são as soluções? Aumentar o ciclo de vida, reutilizar, reparar, remanufaturar e recondicionar, portanto, reutilizá-los no seu fim de vida, ou reutilizar pelo menos as partes de qual é composto o telemóvel, aplicar o ecodesign, repensar os produtos todos, desenvolver novos materiais, que também já foi aqui apresentado por alguns dos oradores, e criar processos de fabrico mais ecoeficientes, que também já foi aqui mencionado por várias pessoas. As soluções para uma economia circular multiplicam-se ao longo da cadeia de valor, porque cada uma das partes anteriores leva atrás todas as partes, digamos, de eficiência e de ecoeficiência e de melhoria ao longo de toda a cadeia. E de que cadeia é que estamos a falar? A cadeia de valor começando nas matérias-primas, passando pelo design, pela produção, pela distribuição, utilização e recolha, e o que nós queremos, na realidade, é assegurar esta circularidade em todos os produtos que temos. E onde é que atua a INEGI? Utilizando um bocadinho este círculo da economia circular, perdoem-me a repetição, e utilizando depois, partindo do princípio que depois terão e vão ter disponível esta apresentação, poderão depois seguir ao longo destas grandes dimensões aquilo que são alguns dos exemplos de trabalho que a INEGI faz. Só para mencionar, antes de começar a entrar nos exemplos, que no canto superior esquerdo tem um dedo, portanto uma mão com um dedo a apontar, que é depois quando tiverem acesso à apresentação poderão depois seguir aquele link para verem mais informação sobre cada um dos projetos que serão aqui apresentados hoje. Portanto, o primeiro projeto que é aqui apresentado, e voltando ao nosso proverbial avião, que espero que não esteja, pelo menos este, em queda, portanto, que é precisamente uma aplicação da reciclagem de materiais compósitos e usados em componentes de elevada performance no setor aeronáutico. Neste caso, a ação do INEGI está relacionada com o desenvolvimento precisamente destes materiais compósitos, utilizando resíduos industriais e, desse modo, portanto, evitamos uma grande parte das matérias-primas que tinham que ser utilizadas. A ideia neste projeto é produzir 4 demonstradores da tecnologia, em que será utilizada a fibra longa como matéria-prima que é 100% reciclada e o plástico é reforçado, portanto, com estas fibras longas. Qual é o impacto? Portanto, será um desperdício zero na abordagem da produção, menos 50% no peso de componente de fibra longa reciclada, e claro que quanto menos peso temos no avião, melhor é a performance do avião, mesmo a nível, por exemplo, se vamos a pensar no impacto das emissões. Temos uma redução de 20% no custo dos componentes, portanto, mesmo assim faz sentido económico também, para além de fazer sentido ambiental. E temos 80% das propriedades conservadas nos resíduos industriais em comparação com as matérias-primas virgens.
que é sempre uma preocupação, que é a qualidade do material novo que estamos a produzir em relação aos materiais que tínhamos anteriormente. O que vocês veem na parte sempre inferior são algumas, digamos, a oferta do INEGI que vocês depois podem consultar na apresentação quando estiverem do vosso lado. O segundo exemplo que aqui temos é da reutilização eficiente da energia térmica na indústria, que implica uma partilha, não do desperdício energético, mas nós chamamos aqui excesso de energia térmica, que é o que acaba por acontecer em muitos processos produtivos que usam energia. Portanto, a energia térmica, parte dela é sempre desperdiçada. E o que este projeto pretende fazer é precisamente procurar alternativas para a reutilização desse calor em excesso, que tanto pode ser utilizado dentro das indústrias, como entre indústrias e outros setores. E num dos casos só de estudo que está aqui mencionado, há outros, temos uma diminuição de 50% no uso do gás natural de uma rede, que poderia incorporar esse excesso de calor de uma indústria, que implica uma redução de 80 gigawatt-horas por ano no uso de energia, uma redução de 15 mil toneladas por ano nas emissões de CO2 e que tem um investimento inicial de cerca de 8 a 10 milhões de euros. Outro exemplo, também muito interessante, de um trabalho que foi desenvolvido diretamente com a indústria, tem a ver com a redução de desperdícios, valorizando subprodutos do processamento e armazenamento de cereais na indústria alimentar. Certamente que quem conhece aqui a zona do Porto já viu muitas vezes estes silos. E, portanto, a ideia aqui foi desenvolver, por um lado, uma ferramenta de análise integrada que permitisse, de alguma forma, portanto, identificar as oportunidades de reaproveitar os resíduos que estavam associados ao próprio processo, quer de armazenagem, quer de moagem do trigo. E, na realidade, fazer também um acompanhamento ao longo de toda a cadeia, portanto, que é esta segunda parte, desenvolvimento de sensores e monitorização, para fazer, portanto, um mapeamento da origem da produção, dos transportes e dos silos, para, na realidade, se poder fazer toda a análise do ciclo de vida e, portanto, e a partir daí fazer uma elencagem das soluções possíveis. Portanto, qual foi o impacto? É a redução de custos e desperdícios no sistema de armazenamento e cadeia da distribuição. E, para além disso, que eu acho muito interessante, foi uma identificação daquilo que se poderia fazer com estes, que não são desperdícios, mas é com aquela matéria que, ao fim e ao cabo, não se conseguia utilizar de outra forma. E uma das soluções propostas é o desenvolvimento de novos produtos para a alimentação humana e animal, a partir destes excedentes. Por último, o último exemplo que eu aqui tenho tem a ver com, precisamente, também alguns exemplos que já aqui fomos falando, e aqui a primeira solução que demos para o problema que temos atualmente, que tem a ver com a extensão da vida útil de grandes equipamentos, neste caso equipamentos industriais, e que tem essencialmente, a ação do INEGI, neste caso, está essencialmente centrada no desenvolvimento de uma plataforma para gerir todo o ciclo de vida do processo produtivo, com recurso a digital twins e estratégias de extensão de ciclo de vida. Portanto, na realidade, aqui pretende-se identificar estratégias para o prolongamento do ciclo de vida dos equipamentos, que poderá ter a ver, por exemplo, com os exemplos que ali temos, como detecção, por exemplo, com detecção muito prévia, digamos assim, do tipo de problemas que poderão surgir nos equipamentos, e tem a ver também, portanto, tem a parte de diagnosticar e inspecionar, e também a parte que nos permite identificar com o Digital Twin qual é que deve ser a intervenção que se pode realizar a nível dos equipamentos. Que tipo de impacto é que este projeto terá? Será um aumento de 12% na eficiência material de recursos, um aumento de 16% na confiabilidade dos equipamentos, um aumento de 20% de vida útil, um aumento de 50% do retorno do investimento, um aumento, isto também é muito importante, portanto, o impacto que isto tem na sociedade, de 800 novos empregos criados e um aumento de cerca de 1%, será superior a 80 milhões de euros de retorno no investimento para o próprio consórcio, que tem a ver com as empresas e com as indústrias que estão envolvidas. Por último, é o último slide, fica aqui um mapeamento, uma fotografia daquilo que é a ação do INEGI, e em que em cima temos as 5 grandes áreas de atuação, que estão muito associadas àquele primeiro diagrama que nós vimos. Tem a ver com as estratégias circulares, a medição dos impactos da circularidade, portanto, tudo quanto seja a nível, por exemplo, de análise de avaliação de ciclo de vida, mas também da criação dos próprios indicadores para medirmos os impactos.
A produção e produtos circulares, portanto, tem a ver com a parte do ecodesign e com melhorarmos cadeias que já existem, ou com planearmos os produtos desde o início, já tendo em conta os princípios da economia circular. Com a descarbonização, que está muito associada a toda a energia que nós usamos em qualquer produto produtivo, e com os sistemas renováveis, em que podemos pensar na integração direta da energia renovável na indústria. Em baixo, o que nós temos são as capacidades de suporte. Como nós vimos aqui, por exemplo, se vamos criar um produto novo a partir de existentes, temos sempre que, no fim, certificar que a qualidade desse produto é equivalente àquela que nós precisamos e que as propriedades são equivalentes àquelas que tínhamos anteriormente. Temos a parte de monitorização e integridade estrutural, dos processos de fabrico, que aqui já falamos, das tecnologias digitais e uma análise também, depois, do impacto ambiental destes novos produtos e sistemas. E pronto, fico por aqui. Muito obrigada. Obrigado. Bem, vamos passar agora à fase das perguntas. Eu já tenho aqui algumas e vou seguir a ordem que tenho aqui. A primeira é para si, Paulo Bessa, que é: no caso da Cork Ventures, como é que incluem os critérios de circularidade nas decisões de investimento? Na maior parte das vezes, aquilo que nos é proposto é a cortiça em substituição de outros materiais. Portanto, a maior parte dos conceitos que surgem dessa forma. E aquilo que nós, manifestamente, há uma feliz coincidência entre aquilo que é a circularidade que nos é proposta e a proposta de valor que se quer oferecer ao mercado. Portanto, e na maior parte dos casos, na proposta de valor desses novos negócios, a circularidade está lá. Não há um critério objetivo de dizer a circularidade vai pesar aqui 40% a 50%, não é nada disso que acontece. Aquilo que é a prática é de facto isso. Na proposta de valor, porque é aí que faz sentido a cortiça, com outros materiais, naquilo que quer oferecer ao mercado, e por isso é que tem a valorização que tem, a circularidade tem estado sempre presente. Sim. Fica aqui a nota desta pergunta. De qualquer maneira, a prática já lá está, pelo que eu percebi. Depois tem uma que acho que é genérica, mas principalmente acho que será também para o Paulo e para si, para a DST, que é, do que eu vi das apresentações, suponho que deve ter saído aí. Gostaria de saber qual foi a abordagem seguida na jornada da economia circular, em particular como se comprometeu a liderança e as equipas. Posso começar? Acho que podem ser os dois, posso começar? A economia circular e os princípios de sustentabilidade são intrínsecos neste momento à nossa forma de trabalhar, de pensar e à cultura da organização. Portanto, toda a organização está orientada por esses princípios. Portanto, não há que procurar que a organização esteja alinhada com isso, porque isso já aconteceu. Nós só pensamos desta maneira, não pensamos de outra forma. Portanto, não temos que mobilizar, porque parte-se do princípio e, de facto, as pessoas estão neste momento a trabalhar dessa forma. Nós fazemos variedíssimas campanhas de reciclagem e a adesão é enorme sempre. Isto para dar um exemplo de como a cultura acaba por ser interiorizada. Mas houve algum esforço específico nesse sentido? Workshops, reuniões com as equipas? Há um conjunto de atividades, primeiro de disseminação, como disse, seja de campanhas, seja depois de... Nós temos um conjunto, as Innovation Talks, em que se faz divulgação daquilo que são os projetos que estão em curso e aquilo que são os projetos que se esperam que as equipas tragam. Portanto, são sobretudo campanhas de disseminação de informação. Na Cortiça Cerâmica tem aqui duas vertentes de trabalho. Uma trabalhar a cultura, portanto, aquilo já há alguns anos enraizado, uma cultura organizacional em que a sustentabilidade será um dos pilares, e isso leva-nos às ações de sensibilização,
no fim de semana de 20 de novembro, irmos plantar sobreiros, e isso, porque isso quer-se que se faça parte da cultura, em cima disso, porque consideramos que também é indutor de práticas e de ideias. Temos, de facto, objetivos fixados. Temos, por exemplo, a prática de publicar um relatório de sustentabilidade em que identificamos ali alguns objetivos para os próximos anos. Há ali um compromisso assumido. Aquele indicador que eu apresentei há pouco, de materiais, 85% dos materiais renováveis ou recicláveis, há ali um objetivo de passar para 90%. Portanto, e depois isso também transforma-se em objetivos dentro da própria organização, em número de projetos, em que a utilização de desperdícios gerados por outras indústrias está presente, em vendas geradas por esses novos produtos resultantes da economia circular. Portanto, isso depois também é transposto para objetivos. A circularidade é desdobrada de cima para baixo. Sim, também. Acho que é Fixa-se o importante objetivo. que suponho que ambas as empresas, a gestão de topo está fortemente comprometida com a circularidade. O compromisso está lá. A próxima é para o Ricardo Vidal, que é: a Intercycling depara-se todos os dias com novos resíduos resultantes de produtos em fim de vida. Tem alguma ligação com os respectivos fabricantes para tornar mais facilmente recicláveis ou reutilizáveis esses produtos? Ou seja, a cooperação entre a Intercycling e os fabricantes desses produtos que vocês reciclam ou recuperam, se há uma colaboração no sentido do design desses produtos, facilitar depois a reutilização ou a recuperação? Sim, é um caminho que vemos, em especial desde 2007, 2008, uma grande abertura da indústria nos vários setores, indústrias de base, muitas das vezes, claro, a ficarem cada vez mais disponíveis para as matérias-primas provenientes da reciclagem. Porque, por incrível que pareça, e houve este grande estigma, e nós recordamos, pelo menos nas que nós produzíamos, nós chegávamos a ter ali em 2003, 2004, cobre perfeitamente e alumínio perfeitamente engranulados, iguaizinhos aos que vinham de origem natural. As fundições não achavam que aquilo tivesse consistência, homogeneidade ao longo do tempo e, portanto, eles só olhavam e diziam: pronto, vais experimentar isso, vais arranjar maneira de parar a fábrica. Era esta a percepção dos vários materiais que a indústria fazia quando vinham da reciclagem. Felizmente isso hoje está cada vez mais contornado e nota-se solicitações e até há iniciativas cada vez mais ao nível digital de plataformas para trocas e conhecimentos dessas commodities. Mas mesmo o plástico, é impressionante os últimos 3 anos o que a indústria produtora começa de facto a ver que há um grande caminho e uma grande oportunidade de ir a empresas de reciclagem. Outra também para si, que é para a Intercycling, como é que vem a evolução dos plásticos nos próximos 10 anos? O plástico é a primeira grande matéria-prima, se não a mais genial, fabricada por nós, humanidade, porque todas as outras já existiam e manipulámos ou transformámos. O plástico é, em termos materiais, a nossa grande inovação. E discordo, às vezes, se calhar, de uns exageros da diabolização do material. Ele, de facto, hoje pode estar a ser um problema ambiental pela forma como o gerimos e depositamos. Agora, não tenhamos ilusões que o plástico foi dos maiores contributos à classe média e à maior e mais rápida explosão de qualidade de vida em toda a humanidade. Vamos à indústria de transportes, à indústria de acondicionamentos, à própria saúde. Hoje, se virmos bem num hospital, em todas as suas vertentes e dimensões, o plástico foi um grande substituto que se calhar a ruptura de outros recursos até já estaria em cima da mesa há mais tempo. E, portanto, vejo que há a possibilidade e, tecnicamente, na maioria deles,
a sua reciclagem é absolutamente possível, sem perdas de qualidades. Agora, exige uma cadeia de recolha, preparação e recomponderização quando entra outra vez, que essa ainda está a ser construída e terá que ser mais acarinhada e desenvolvida. Resumindo, não haverá alternativa ao plástico a curto prazo. Sim. Agora é dirigido aos 4. É uma pergunta que qual consideram ser as 3 prioridades maiores na vossa ação para enfrentarmos esta transição da economia linear para a economia circular? Quais são os 3 fatores decisivos? Sustentabilidade. Não sei se... Pode começar, Ricardo. A sustentabilidade. A sustentabilidade há de ser uma palavra cada vez mais proliferada, inclusivamente até na macroeconomia e na contabilidade. Nós estamos habituados a ver isto é viável, isto é inviável. Isto é um ativo, isto é um passivo. Isto está falido, isto tem pernas para andar. O exercício da sustentabilidade vai ser para responder a esse, e há de ser criados modelos matemáticos, com certeza, e já não estão a caminho. É o que está em equilíbrio permanente. Isto é que passa a ser o interessante e o viável cada vez mais nos tempos que nos esperam e em várias dimensões. Agora, jamais podemos permitir, como cidadãos, uma percepção que eu às vezes vejo quando vou a um shopping, quando estou num aeroporto ou num café com amigos, que é o parecer que a reciclagem ou contributos à reciclagem que é uma castidade, ou é uma privação, ou é uma minoridade enquanto cidadão. E esses 3 estigmas é que são altamente perigosos e têm que ser desmistificados, porque uma pessoa chegar ao fim de uma refeição e dizer, olha, se calhar vou levar isto para casa, não tem que ter nenhum tipo de despruridos sociais, tem que ser normal, porque é um desperdício alimentar que ali está, ponto final, parágrafo. E a utilização e contributos ambientais não tem que ser sentimentos de empobrecidade ou de empobrecimento ou de minoridade social, porque ainda há um pouco essa sensação. E isso, se formos a países como a Alemanha e a Suíça, é exatamente ao contrário e se calhar é por isso que são as nações sempre referência num conjunto de coisas. Eu pegava nisso e acho que durante as apresentações ficou mais ou menos evidente que a reutilização das matérias-primas ou a reutilização de recursos, ou seja, estamos a falar quase de produtividade dos recursos, é que se pode dizer assim, é um fator essencial para aumentar a competitividade das empresas que estão aqui e que nos apresentaram os seus casos. Que é um fator que acaba por ser de redução de custos. Aliás, como foi apresentado anteriormente, pode implicar na produtividade da mão de obra, mesmo na produtividade do capital, mas a redução que tem nos recursos acaba por compensar. Acho que este será um resumo e quando a Amorim começou a aproveitar os desperdícios, não se falava provavelmente em circularidade, mas viram ali uma oportunidade económica. Quando a DSTO também o faz, se calhar não foi porque havia um grande enquadramento e vamos fazer circularidade na nossa estratégia, mas perceberam que havia ali fontes de economia e redução de custos que eram importantes e que aumentavam a competitividade e as margens das empresas. Por isso, eu acho que também sobre esta mesma questão, o fator económico acaba sempre por prevalecer e as decisões de caráter económico e de rentabilidade das empresas. Há que acompanhar isto realmente de um enquadramento legal e de um enquadramento de incentivos de recursos financeiros que realmente promovam estes projetos e promovam
e muitas vezes a parte legal, ou mesmo na relação interempresas, eu não sei o que é que acontecerá a um fornecedor de uma fabricante de automóvel se dizer que vai lá pôr peças recicladas. Provavelmente vão dizer não pode ser, porque isto tem que obedecer estes critérios. Por isso há toda aqui uma mudança de mentalidades que tem que ser feita. Eu acho que esta mudança de mentalidades, a imposição económica, que vai ser, traduz-se pelos preços das matérias-primas, traduz-se pela escassez das matérias-primas, que estamos já a viver neste momento, embora seja também por motivos de disrupção da cadeia de abastecimento, mas que estamos já a viver. Isso vai realmente mudar e ser um fator de mudança importante. Tenho mais aqui algumas questões. Para a Intercycling já começou a tratar resíduos de desativação de painéis fotovoltaicos ou de aerogeradores em fim de vida? É uma questão. Se já estão a reciclar. Não, no momento não, até porque os volumes ainda não justificam a materialização desses projetos. Conceptualmente, há várias iniciativas por toda a Europa e penso e acredito que a definição de processo ou de equipamento que vai ser necessário para isso, não tenho dúvidas que já está quase que definido. Agora faltará, sim, tal necessidade diária e com alguma projeção de que esses materiais, portanto, vão passar a estar em substituição de outros e, portanto, as recolhas e a sua necessidade de tratamento começam a ser necessárias. Mas são exatamente esse tipo de artigos onde, se calhar, a visão estratégica nacional em alguns clusters, porque não fazer em Portugal uma plataforma dentro da Europa? Porque se estamos às vezes à espera dos tais produtos eminentemente gerados cá, o mais lógico é em algumas coisas vamos sobrevivendo, noutras se calhar perderemos o comboio. E então, se calhar, assumirmos como plataformas que é para os nossos e para de uma zona geográfica dentro da Europa, acho que essas equações também faltam nos planos de negócio e também, se calhar, um pouco nas tais estratégias que o país e os órgãos devem ter sobre isto. Uma outra é para aqui, para o Paulo Bessa, numa lógica crescente de utilização de materiais naturais e tendo em conta o longo ciclo do sobreiro, como é que a indústria da cortiça conseguirá responder ao presumível aumento da procura deste produto natural? Boa pergunta. Estamos a trabalhar nisso. De facto, ali, daquilo que eu apresentei há pouco, há aqui uma questão de densidade de árvores, portanto, de número de árvores por hectare, e algo em que manifestamente podemos fazer mais, e estamos a intervir nessa área. A Cortiça Ceramani nunca foi produtor florestal, portanto, entrou sempre da extração para a frente e estando em todas as fases da transformação. De há 3 anos para cá, entramos também na produção florestal, ou seja, compramos as herdades, e o primeiro desafio é logo como extrair a primeira cortiça, em vez de ser ao fim de 25 anos, ao fim de 10. Porque isso muda completamente as contas que um produtor florestal tem que fazer. E faz quando pondera entre sobreiros ou eucaliptos, por exemplo. Faz naturalmente as suas contas. E, portanto, é dessa forma que iremos fazer face a um aumento esperado da procura, aumentando também aquilo que vimos há pouco, a taxa de produtos recuperados pós-consumo. Portanto, tendo também aí uma fonte de matéria-prima para fazer face a essas necessidades. Suponho que está respondida à questão. Depois tenho, do ponto de vista social para as empresas, do ponto de vista social, existe da parte das empresas um esforço na dinamização local das comunidades, cidades ou freguesias, com iniciativas de sensibilização
na questão da circularidade, a reciclagem e reutilização de recursos? Se sim, quais? Ou seja, eu acho que a pergunta é se as empresas estão não só a promover internamente estes conceitos ou se estão a fazer alguma atividade junto da comunidade. É o nosso trabalho. No que diz respeito à cortiça, é o nosso trabalho, sim. Na comunidade internacional, claro. Esta pergunta é genérica para todas as organizações. Qual é? Eu, se calhar, aproveitava para dizer que é uma parte essencial. Portanto, depois temos estes exemplos das boas práticas e daquilo que é possível fazer. Eu acho que está a falhar, como já tinha mencionado, também a parte da divulgação. É importante essa divulgação junto do público em geral, é importante essa divulgação junto das indústrias, para que haja realmente um conhecimento a circular novo daquilo que é possível fazer e das melhorias que podemos ter, quer a nível económico, quer a nível de impacto ambiental. Portanto, eu diria que essa divulgação é absolutamente essencial. E está a ser feito? No nosso caso, pelo menos nesta interação geralmente entre as indústrias e os centros de conhecimento, eu acho que isso é sempre feito, porque faz sempre parte do procedimento dos projetos todos que nós fazemos. Há sempre uma parte de divulgação dos resultados e destes pilotos, e eu acho que isso é muito positivo. Mas, se calhar, há projetos em que essa parte da divulgação acaba por não ser tão extensa. Porque realmente passa por essa consciencialização, acelerar este processo. E está aqui uma polémica, que é se o desenvolvimento tecnológico é um inimigo da economia circular, uma vez que os produtos ficam obsoletos muito rapidamente. Acho que tem a ver com os seus telemóveis. Sim, eu diria que é uma faca de dois gumes. Se calhar nós estamos aqui pelos desenvolvimentos tecnológicos, mas é pela forma como os implementamos. Eu acho que é absolutamente essencial termos a tecnologia ao serviço da economia circular. Nós mostramos aqui alguns exemplos, e o INEGI tem vários outros exemplos dessa intervenção, quer a nível, digamos, das metodologias, quer a nível das ferramentas que permitam simular aquilo que pode ser um processo alternativo ou a utilização de matérias alternativas, quer pela própria tecnologia de desenvolvimento de novos matérias e novos produtos e até de todos os equipamentos que vão servir de suporte e que vai ser portanto, um campo em crescimento muito grande. E já agora aproveito também para dizer uma coisa que também vamos ter inevitavelmente problemas, tal como vamos ter na transição energética, é o número de pessoas que vamos precisar nestas áreas. Eu acho que a nossa formação de base ainda não está a acompanhar todas estas novas áreas em que vamos precisar de muita gente. Portanto, tem uma oportunidade muito grande também a nível de futuro dos recursos humanos. Os dados da Comunidade Europeia são que até 2030 na Europa estes projetos de economia circular vão criar cerca de 600 mil postos de trabalho. Sim. Esses são os dados neste momento. Com toda a incerteza que estes dados têm a um prazo tão grande. Finalmente, uma pergunta para o Paulo Bessa. A Amorim tem algum produto com a declaração ambiental de produto? É uma questão. Tem vários, sobretudo dirigidos para o setor da construção. Portanto, as declarações ambientais de produtos, as EPDs, têm para vários produtos, do flooring a underlays, sobretudo no setor da construção e em alguns mercados já começa a ser um fator obrigatório ou distintivo. Sim, mas tem vários. Bem, não há mais perguntas, então vou terminar, fazer só um comentário final. Eu acho que tivemos aqui 3 empresas e uma instituição. O INEGI ainda não é uma empresa, assim, tanto quanto eu saiba. Com ótimos exemplos e bem demonstrativos de que reutilizar, recuperar, reduzir o que vai para resíduo finalmente, que é também uma vantagem económica para a empresa e uma forma de competitividade, e que não há divórcio entre circularidade e rentabilidade das empresas. Até pelo contrário, acho que ficou aqui demonstrado por estes exemplos, porque no limite a qualquer empresa ou gera lucros ou não sobrevive, e por isso isto é o fator base
A primeira questão que se pode pôr uma empresa é: ok, vou por este caminho, mas este caminho não me vai gerar lucros, eu não vou ter que reduzir, vou ter que diminuir e vou acabar por desaparecer. Não é nada disso. Está aqui provado que, pelo contrário, as empresas que estão mais avançadas e que estão a apostar mais na circularidade, nestes projetos de circularidade, acabam por ter vantagens económicas, porque na realidade vão reutilizar qualquer coisa que já está, vamos dizer assim, meia feita e tem necessariamente um custo inferior para a empresa como matéria-prima. É por isso que este conceito de produtividade dos recursos, sejam eles, ou das matérias-primas, sejam eles energéticos, que tradicionalmente, e eu estive muito tempo à frente da empresa, não era uma nossa preocupação direta, vamos dizer assim. Se calhar dávamos muito mais atenção à produtividade da mão de obra, à utilização das máquinas, aos OEEs e esse tipo de coisas, do que dávamos ao preço dos recursos, obviamente, mas depois à reciclagem, à produtividade desses recursos, acho que a atenção não era tão grande e por isso fica aqui esta mensagem. Obrigado a todos, foi um ótimo painel e tenho que agradecer a oportunidade também que me deram a mim. Muito obrigado.